Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, Geopolítica. Dando sequência no tema que a gente começou a abordar no final da aula passada, eu vou recapitular aqui que a gente começou a falar sobre a Al-Qaeda, uma organização criada em 89 pelo saudita Osama Bin Laden, cujo significado é a base. E essa organização ela possui como principais objetivos o combate à influência ocidental em países islâmicos, inclusive esse combate sendo feito nesses próprios países. Tá? Daí a gente vai ver uma série de atentados terroristas que acontecem nesses países, não só como revide de ataque a essa religião no mundo oriental, no Oriente Médio, melhor dizendo. Também objetiva a implementação da Sharia, que é o Código Moral Islâmico, que para o grupo Al-Qaeda é interpretado de forma bem extrema, daí eles serem chamados de extremistas. Atuam com o terrorismo e com o jihadismo, que é essa luta, guerra santa, por assim dizer, contra aqueles que comprometem o islamismo em qualquer lugar do mundo. Eu li para vocês uma frase do Bin Laden que eu vou repetir agora, para que a gente consiga enfatizar mais o que eu estou dizendo. A determinação de matar os americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual para todo muçulmano que possa fazê-lo em qualquer país, se isso for possível, lógico, com o objetivo de libertar de suas garras a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, que hoje é reconhecida pelos Estados Unidos como capital do Estado de Israel, inclusive, e a mesquita sagrada de Meca. Vamos lembrar que, por ocasião da Guerra do Golfo, os Estados Unidos mantiveram bases militares próximas a Meca e não retiraram essas bases militares após a guerra. Daí o problema com o Bin Laden, que até então era aliado dos Estados Unidos. Ok? O Bin Laden rompe com os Estados Unidos e passa a ser uma ameaça aos norte-americanos. Ok? Então vamos lá. Continuando então, a ideologia dos membros da Al-Qaeda vem do salafismo. Salafismo é um movimento que surgiu com uma característica ortodoxa, sunita, ultraconservadora, extremista, fundamentalista, puritana, enfim, no final do século XIX, no Egito. Esse salafismo pregava o retorno à origem. O salafismo também é chamado de wahhabismo, tá? E salaf quer dizer volta aos primeiros islâmicos, ao islamismo original, mais ou menos assim. Uma das figuras mais influentes é esse maluco aqui, o Mahmud ibn al-Wahhab, daí o wahhabismo, tá? E essas figuras influentes como o Wahhabi defendiam uma leitura rigorosa do livro sagrado muçulmano e ele ajudou a fundar o reino saudita na Arábia. Como eu pude falar para vocês durante a última aula ao vivo, a Casa de Saúde ficou com a parte política, os wahhabistas ficaram com a parte religiosa e eles se autoprotegeriam na Arábia Saudita a partir de então. Um grupo reconhece o outro e eles se protegem. Assim é a Arábia Saudita hoje. Show, o Bin Laden vem de uma linhagem salafista ou wahhabista, como queiram. Ataques terroristas antes de 11 de setembro de 2011, assim, a gente conhece muito a Al-Qaeda por meio dos ataques terroristas de 11 de setembro. Contudo, é bom que vocês entendam que, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, ocorreu um atentado no estacionamento do World Trade Center, que chegou a matar 6 pessoas, feriram mais de 1.000 esses ataques. Na Quênia e na Tanzânia, em 98, ocorreu atentados à bomba nas embaixadas americanas, Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, com morte de 203 pessoas e 83 feridas. No Iêmen, uma bomba explodiu em um navio de guerra dos Estados Unidos, o chamado USS Cole, no porto de Aden, no Iêmen. 17 soldados ficaram feridos, morreram, 30 ficaram feridos. Quando você ataca postos militares, isso é considerado um ataque militar também, né? Na Espanha,
Um ataque nos trens de Madrid matou 191 pessoas, aí explosão de bomba também. No Paquistão, 2008, a embaixada da Dinamarca em Islamabad, ela também foi atingida por um carro-bomba que mataram 8 pessoas e deixaram algumas feridas. E por fim, esse camarada aqui, nigeriano Umar Farouk Abdulmuttalab, esse cara foi preso durante um voo que ia da Holanda para os Estados Unidos carregando explosivo junto ao corpo. Ele foi acusado de ser da Al-Qaeda, foi preso, enfim, em tese ele explodiu o avião. Depois ele acabou confessando isso e pegou prisão perpétua nos Estados Unidos. Esse é o último movimento atribuído à Al-Qaeda, isso em 2009, ok? Mas, como vocês já sabem, os atentados mais conhecidos foram os de 11 de setembro. Esse aconteceu quando aviões comerciais foram sequestrados e jogados no World Trade Center, nos 2 prédios, no Pentágono, como vocês podem ver aqui. E também um quarto avião que em tese seria para Casa Branca, ele foi derrubado na Pensilvânia. Pensilvânia está ali do ladinho do Washington DC, então tem sentido falar que foi para Washington mesmo. Quase 3 mil pessoas morreram. Existem algumas teorias da conspiração sobre esses ataques. E a gente não pode deixar de falar disso. Por exemplo, no caso do Pentágono, não existe imagem de avião batendo aqui, não existe pedaços do avião, vestígios, caixa preta, qualquer coisa nesse sentido, mas enfim, foi um ataque de avião. E é estranho você imaginar como que nos Estados Unidos, algum lugar importante, e aí o Pentágono é muito importante, né? Como que esse lugar não é monitorado, não é vigiado? Talvez as imagens tenham, mas eles não querem mostrar. Diferente das torres gêmeas na ilha de Manhattan, porque aqui são fartas as imagens, enfim. Nesse lugar aqui, os destroços foram removidos e foram construídos 2 monumentos como esse que vocês estão vendo aqui. Ó. Que não dá para ver ao certo, mas aqui estão os nomes das vítimas. Aqui cai uma água, é uma fonte que ela não para, simbolizando o choro eterno. Enfim, tem esse monumento aí. A partir desses ataques, o mundo ganha uma nova configuração a partir da chamada doutrina Bush. E aí essa doutrina Bush, ela é o conjunto de princípios e métodos usados pelo presidente da época, o George W. Bush, o filho daquele Bush lá da época da Guerra do Golfo. E o conjunto dessas políticas, basicamente, estão associadas à lógica do ataque preventivo. O George Bush elegeu países como inimigos, ameaçadores da paz mundial, aí não é da paz norte-americana, é da paz mundial, consequentemente o mundo teria que se unir aos Estados Unidos nessa empreitada contra o terrorismo. E entre esses países estão o Afeganistão, o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. Coreia do Norte, pelas ações do pai do atual Kim Jong, no que se refere à insistência em fazer armas nucleares. No caso do Irã, a questão é a mesma, ameaça de fazer armas nucleares, e aí, em tese também, desde a Revolução Islâmica, essas armas seriam para os Estados Unidos. O Iraque, por conta do revanchismo da Guerra do Golfo, em que os americanos conseguiram expulsar o Iraque, mas não pegaram Saddam Hussein. O Saddam Hussein também, em tese, estaria na época fazendo armas químicas de destruição em massa para atingir os norte-americanos. E o Afeganistão, em tese também, depois a gente descobriu que não era, estar dando esconderijo para Osama Bin Laden, que foi o acusado dos ataques das Torres Gêmeas. Ok? Então, caiu doutrina Bush no vestibular. Você vai lembrar de quê? Você vai lembrar da lógica do ataque preventivo. Doutrina Bush é a doutrina em que os Estados Unidos reivindicam para si o direito ao ataque preventivo como estratégia de segurança nacional, uma vez que eles já tinham sido atacados e não iam ser atacados de novo. Então, se eles descobrissem que alguém tinha interesse de atacá-los, eles atacariam primeiro. Ok? Aí um exercíciozinho de prática de alteridade, né? O 11 de setembro é todo dia nos países invadidos pelos Estados Unidos. Vamos lembrar que para os terroristas o que eles fazem contra os americanos não é uma ação, é sim uma reação, porque eles estão sendo atacados há muito tempo, isso na visão deles.
ok? A doutrina Bush ela surge numa lógica de nova ordem reorientada. Vamos lembrar, existiu a ordem mundial monopolar, cujo país de referência era o Reino Unido, Inglaterra em especial. Aí vem a ordem bipolar, cujo país de referência deixou de ser um, passou a ser dois, bipolar, e aí os países eram Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, veio a ordem multipolar, onde muitos países passaram a dominar o mundo por meio dos chamados organismos internacionais, que se fortaleceram a partir de então. Esses organismos, claro, vinculados à lógica do capitalismo. Aí vamos pensar em OTAN, em ONU, OMC, BIRD, FMI, enfim, blocos econômicos. Eu diria que até grandes empresas transnacionais, enfim. A nova ordem reorientada, ela vem a partir da doutrina Bush, porque essa ordem começa a dar indicativos de uma unipolaridade, ou, essa é a palavra que o meio acadêmico mais gosta, unimultipolaridade, onde muitos mandam no mundo, mais um manda nos muitos, e esse um, no caso, seria os Estados Unidos. Essa lógica aqui, eu coloquei aqui para enfatizar, tem a internet, a globalização capitalista como referência, mas também tem a União Europeia, que começa a se destacar, o aumento do terrorismo simbolizado pelo Estado Islâmico aqui, a crise de refugiados, que é muito comum também nessa fase. Enfim, vamos falar um pouquinho disso. No ano de 96, um escritor norte-americano chamado Samuel Huntington, ele lançou uma tese chamada Teoria do Choque das Civilizações. Segundo ele, o mundo possuiria 9 civilizações pós-modernas, cada qual com as suas características e seus valores, e nesse mundo globalizado, essas diferenças dessas civilizações estaria em confronto, estaria em choque. E ele fala em especial do choque entre a civilização ocidental e a islâmica. A civilização ocidental, ela parte ali da Europa Ocidental, se expande até Estados Unidos e Canadá e Austrália, Nova Zelândia, essa parte mais importante da Oceania, importante do ponto de vista econômico, né? Enfim, e aí, se a gente for considerar que a civilização ortodoxa, ela é meio que ocidental, que a civilização latino-americana é meio que ocidental, por conta do contato com os europeus e da colonização, enfim, eu vou dizer para vocês que o capitalismo é o que está por trás dessas civilizações todas, mas da islâmica não. Uma vez que o islâmico não é consumista, como é o capitalista ocidental, e na medida em que a civilização islâmica é a que mais cresce no mundo hoje, é a que mais se expande, esse crescimento é uma ameaça. Eu quero dar o exemplo da França. A França hoje tem cerca de 20% da sua população islâmica. Os franceses ditos cristãos, eles têm praticado culturalmente já há algumas décadas um controle de natalidade muito rígido entre eles. As famílias são cada vez menos numerosas. Entre os islâmicos, não. E aí as famílias islâmicas continuam com a relativa quantidade considerável de filhos, nesse contexto em que as famílias não islâmicas na França não. A tendência é de que em 20, 30 anos, essa população islâmica na França comece a ganhar muito mais destaque do que é hoje. Imagina esse povo aí não sendo consumista, ganhando destaque do ponto de vista quantitativo na Europa, e agora também com a crise dos refugiados, muitos refugiados islâmicos estão migrando para a Europa. Isso tudo vai fazer com que o capitalismo seja comprometido por lá. O George Bush já deu o grito, o George Bush não, o Trump, né, nos Estados Unidos, quando ele fechou, por exemplo, a fronteira norte-americana para alguns membros de países islâmicos. É claro que o argumento que ele vai usar é do terrorismo, mas tem um pouquinho dessa questão também da islamização da cultura deles lá. Enfim, outra teoria que o Huntington lançou foi a teoria da unimultipolaridade, a qual me referi agora há pouco, aonde muitos mandam no mundo, mas os Estados Unidos manda nos muitos, mais ou menos assim. Ok?
Esse é o Samuel Huntington, muito prazer. Continuando. E aí, existem 3 movimentos muito importantes nessa nova ordem reorientada. O primeiro deles é a expansão do islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta que surgiu no século VII, com Maomé ou Mohammed, como vocês queiram, que tem raiz no judaísmo e no cristianismo, é uma religião monoteísta, como vocês já viram, essa coisa toda. Por que a expansão do islamismo é importante? Porque é a religião que mais se expande e porque eles não têm a cultura consumista como é dos cristãos, por exemplo, dos chamados ocidentais, enfim. A segunda é a proliferação do fundamentalismo. O fundamentalista é o sujeito que é arraigado de seus valores, normalmente movido por uma crença religiosa, não aceita outra verdade que não a sua. Existem fundamentalistas cristãos, por exemplo. Ainda ontem eu vi um vídeo de uma mulher que estava passando na rua, viu a imagem de Nossa Senhora, como ela era evangélica, ela queria quebrar a imagem. Isso é uma visão fundamentalista, não era na casa dela, né? Mas existem fundamentalistas budistas, como por exemplo acontece na Tailândia, e esses inclusive perseguem os islâmicos lá, os chamados Rohingyas, causando uma crise humanitária naquele lugar. Existem fundamentalistas em várias religiões, mas os fundamentalistas mais conhecidos são os fundamentalistas islâmicos, considerando que eles causam atentados terroristas importantes contra países importantes do mundo ocidental. E aí reforça a tese do Huntington de choque de civilizações, né? Outra situação que é importante a partir dos anos 2000 é o fortalecimento do conservadorismo nos Estados Unidos. Esse conservadorismo, que tem como principal expoente lá o Partido Republicano, hoje o Trump é um representante desse Partido Republicano, e o fortalecimento de um grupo que é neoconservador lá dentro, chamado de Falcões. E aí o Bush seria um representante desse grupo aí. Esse grupo acredita que os Estados Unidos devem cultivar a cultura WASP, que é White Anglo-Saxon Protestant. WASP vem disso, certo? Que para eles o norte-americano original é branco, protestante e descendente de inglês. E aí também defendem o fato de que os Estados Unidos têm que se imporem ao mundo pelo temor, pela força, pela dor, não pelo amor ou pela diplomacia. Que só é respeitado aquele que é temido, não aquele que é amado. Isso aí remete muito à lógica do livro do Príncipe, do Maquiavel. Não sei se vocês chegaram a ler esse livro aí, se não, recomendo, porque é o livro de cabeceira de muitos agentes políticos aí que controlam o mundo. Certo? Continuando então, eu falei para vocês já sobre a questão do Afeganistão, quando eu disse que os soviéticos invadiram o Afeganistão lá na década de 70. Eu quero dar uma pegada agora com essa segunda invasão aqui, que foi no ano 2000, essa que surgiu como consequência dos atentados de 11 de setembro, onde os Estados Unidos atacaram o Afeganistão a fim de destituir o Talibã do poder e pegar o Osama Bin Laden. Essa aqui é no contexto da reação aos ataques de 11 de setembro, uma vez que a Al-Qaeda foi considerada a grande culpada desses ataques e o Bin Laden era o líder da Al-Qaeda. Em 2001, começou essa guerra nos Estados Unidos, no Afeganistão, quando os Estados Unidos bombardearam a capital Cabul. Em 2003, os americanos anunciaram o fim dos grandes combates, uma vez que o Talibã foi destituído do poder. Em 2006, a OTAN assumiu a segurança do Afeganistão. Os americanos basicamente saíram, ficaram muito mais ingleses lá do que americanos. Em 2008, os talibãs se reagruparam e voltaram a combater. A coalizão perdeu 200 soldados só nesse ano, por exemplo, a coalizão internacional. Em 2009, o Obama aumentou o número de soldados lá no Afeganistão, porque a situação estava muito complicada. Em 2011, o Bin Laden morre. E aí vem o detalhe, e eu gosto, do detalhe. O Bin Laden não morreu no Afeganistão, ele morreu no Paquistão. Os conflitos continuaram, e aí vem a surpresa. Em 2020, os Estados Unidos propuseram um acordo de paz ao Talibã para acabar com o conflito. E aí eu pontuei para vocês alguns pontos desse acordo que aproximaram de forma inacreditável
Estados Unidos, na gestão Trump, inclusive, com os talibãs, que eram aqueles que tiveram que ser derrubados do poder ano passado por conta dos ataques de 11 de setembro. Bom, o Talibã encerraria os combates, romperia com o terrorismo e negociaria com o governo afegão. Então, assim, o Talibã deveria reconhecer o presidente eleito do Afeganistão, passar a negociar com eles a fim de se tornar um grupo político, um partido político. Até 2021, os americanos e todos os seus aliados se retirariam do Afeganistão e o Talibã perderia as sanções às quais eles são submetidos hoje, podendo inclusive candidatar, ganhar a eleição, essa coisa toda, e governar. Seriam reconhecidos enquanto governantes do país, caso ganhem eleições. Ambos os lados libertariam cerca de 6 mil prisioneiros de guerra, e aqui está a foto do encontro entre o americano, representante do governo dos Estados Unidos, e o representante dos talibãs. Ok? Galera, avançando, vamos avançar para a Guerra do Iraque. Essa Guerra do Iraque também foi consequência do ataque às Torres Gêmeas, dos ataques de 11 de setembro. Por quê? Porque depois que resolveu-se a questão do Afeganistão, derrubando lá o Talibã do poder, o próximo foco era Saddam Hussein, que a princípio, dentro da lógica do ataque preventivo, foi acusado de estar fazendo armas químicas para atingir os Estados Unidos. Em 2003, Estados Unidos e Reino Unido, além de uma coalizão, atacaram o governo de Saddam Hussein, e aí o detalhe é que a ONU não tinha autorizado esse ataque, o Conselho de Segurança foi submetido e França e Rússia vetaram isso no Conselho. Os americanos não respeitaram o veto e partiram para cima. A justificativa, então, eram essas armas de destruição em massa, que algumas imagens do Iraque depois do ataque. Ok? Uma chargezinha da época, 2003 aqui, brincando sobre isso, né? Um americano com estilingue, os americanos bombardeando, hello, Pentágono, acho que encontramos as armas de destruição em massa dos iraquianos. Por que isso, galera? Porque na realidade ficou descoberto com o tempo que o Iraque não estava com armas de destruição em massa, não tinha arma química. Saddam Hussein falou que não tinha, os americanos diziam que tinha informação precisa e confiável de que ele tinha. A ONU sugeriu que o Saddam Hussein abrisse as suas fronteiras para inspetores irem lá. Saddam Hussein abriu, os inspetores não encontraram, por isso que a ONU se posicionou contra o ataque. Mas os americanos foram e atacaram, enfim, queriam Saddam Hussein. Aqui eu tenho algumas imagens do Saddam durante a guerra, já depois que ele tinha sido preso. Vai aparecer aqui imagem do Saddam Hussein morto. Quem tiver sensibilidade não olha, tá? Aqui o Saddam Hussein tal. Aqui nós temos, então, a imagem depois da execução do cara. Saddam Hussein foi enforcado. Soldado tripudiando, fazendo selfie, fazendo graça aqui com a cara do Saddam. Em 2006 ele morreu, tropas dos Estados Unidos ficaram até 2011 no Iraque, morreram 140 mil iraquianos, entre os americanos não se sabe ao certo, mas fala-se em 2.000, 2.500 durante toda a guerra. Atualmente quem governa o Iraque é o Barham Salih, esse cara é um curdo e ele preside o Iraque com o apoio dos Estados Unidos. Um recortezinho de jornal para vocês. Estados Unidos admitem possível erro sobre armas no Iraque. Lembra que eu falei que os Estados Unidos depois não encontraram arma nenhuma no Iraque? Que essas armas não existiam, era só um pretexto para a guerra? Pois é, os americanos chegaram a pedir desculpa. Mas pelo menos, na versão deles, livraram o mundo de um ditador tirano. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui então. Tá dando 25 minutos já, para não ficar muito enfadonho. Na aula que vem a gente dá continuidade, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.